Vamos lá, pessoal, para ciências. Nossa quarta unidade começando agora, o corpo humano de ciências. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Trabalha dia e noite sem parar para manter as nossas necessidades vitais, como digerir alimentos, obter oxigênio, excretar substâncias indesejadas, etc. Costumamos dividir o corpo humano em 3 partes principais: cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco e aqui membros superiores e membros inferiores, né? Aqui. Vamos conhecer um pouco sobre cada parte. A cabeça é constituída pelo crânio e pela face, tá? Nela encontramos os olhos, o nariz e a boca. Dentro do crânio temos o cérebro. Ele é o grande responsável pela nossa capacidade de pensar e é graças a ele que podemos coordenar diversas atividades, como andar, falar e nos equilibrar. O tronco. O tronco é composto pelo tórax e abdômen. Dentro do tórax encontramos o coração e os pulmões. No abdômen encontramos órgãos como o estômago, o fígado, os intestinos e os rins. Os membros estão presos ao tronco. Eles são classificados em superiores e inferiores. Os membros superiores são formados pelos braços, pelos cotovelos, pelos antebraços, pelos pulsos e pelas mãos. Os membros inferiores são compostos de coxa, joelho, pernas, tornozelos e pés. Olha aqui, ó. Corpo humano, aqui a face, o crânio, tórax, braço, abdômen, coxa, mão, pulmão, antebraço, cotovelo, joelho, perna, pé, tornozelo. Certo? Aí já vem as atividades. Você responde. No quarto quesito tem corpo humano. Estou preocupado com minha lição. Fazer o desenho de um homem à mão. O rosto, uma pera. O corpo, uma cruz. Um V ao contrário e as pernas compus. Um olho de mico, um outro de gato. O nariz são 2 pingos, as orelhas de um rato. As mãos, 2 luvas. A boca, um traço. E antes que esqueça, o cabelo, um chumaço. Mas quanto defeito, que parco pescoço. Um braço é mais curto, uma perna só osso. Enfim, um desenho e nem acredito como foi que criei um homem palito. A gente aí, ó, leia o texto a seguir e em seguida circule as partes do corpo que fazem parte da cabeça, tá? Você vai vendo lá que tá falando da cabeça, ó. Circule a parte que faz parte da cabeça, tá bom? Agora vamos ver esse assunto aqui, célula. O corpo da maioria dos seres é formado por milhares de pequenas partes vivas, chamadas células, tá? As células são estruturas que formam o nosso organismo. Há em uma pessoa milhares de células que desempenham várias funções. Elas são tão pequenas que não conseguimos observá-la a olho nu. Para isso, utilizamos um microscópio. Aí dá para ver as células, o microscópio, tá bom? Vê aqui, ó. Alguns seres vivos podem ser formados por uma única célula, são chamados de unicelulares. Há exemplo das amebas e bactérias. E existem aquelas que são formadas por várias células, são chamadas de pluricelulares. Há exemplo dos animais e das plantas. As células podem ser de 2 diferentes tipos. Células eucarióticas, que são células encontradas nos animais e vegetais, e as células procarióticas, tipo celular das bactérias. Célula eucariótica, olha aqui. Aqui tem na gente, né? Nos animais e nas plantas, tá? Célula procariótica, tá aqui, ó.
tá? Vamos ver se tem mais. Aqui. As células eucarióticas são bem maiores que as células procarióticas e apresentam uma estrutura mais organizada, enquanto os seres procariotos são mais simples. Geralmente, as células são formadas por 3 partes: núcleo, membrana plasmática e citoplasma, tá? Núcleo, membrana plasmática e citoplasma. Cada parte tem funções estabelecidas. O núcleo, tá, gente? Parece uma gema do ovo. Se você for olhar direitinho, tem a parte. O núcleo é a gema. A membrana plasmática é a que protege, tá? E a que armazena fica a clara. É a citoplasma, tá bom? Olha, núcleo é a parte responsável pela reprodução da célula. Membrana plasmática envolve e protege a célula, como se fosse a casca do ovo. Citoplasma armazena as substâncias necessárias para a sobrevivência da célula. Olha aqui, ó. Olha, citoplasma fica aqui. Membrana, essa partezinha de fora, tá vendo como se fosse a casca do ovo. E o núcleo é como se fosse a gema. Tá vendo? Olha aí, ó. Se fosse um ovo quebrado, estalado, né? Aí você ia olhar. Aqui ia ser o núcleo, que é a gema. Tá? A parte daqui de dentro, depois da gema, ia ser o citoplasma. E a parte que está protegendo, como se fosse a casca, olha. Pode prestar atenção que você vê, parece uma casca. É a membrana plasmática. Tá bom? No núcleo das células existe o DNA, que é responsável pela transmissão das características hereditárias entre os seres vivos. É ele que define nossa cor de pele, cor dos olhos, nossos cabelos e etc. Tá? Também, gente, ó, em nossas células, 50% do DNA é herdado do pai e 50% do DNA do outro, né, os restantes, você tinha 50% do pai e 50% da sua mãe. Por isso, os filhos possuem muitas características dos seus genitores, ou seja, dos seus pais, certo? Biológicos, né? Veja a seguir alguns tipos de células encontradas no corpo humano. Hemácias ou glóbulos vermelhos. Células existentes no sangue, cuja principal função é transformar gás e oxigênio para todas. Células existentes no sangue, cuja principal função é transportar gás e oxigênio para todas as outras células do corpo. Olha, os glóbulos vermelhos. Se esses glóbulos vermelhos começarem a morrer e os glóbulos brancos passarem dessa quantidade, a pessoa fica com uma anemia forte e virando leucemia, que é câncer no sangue. Glóbulos brancos, células que também estão presentes no sangue e têm como tarefa defender o organismo de infecções. Observe na imagem abaixo um glóbulo branco atacando uma bactéria invasora. Olha, o glóbulo branco tem a sua participação no nosso corpo, mas ele não pode ultrapassar o vermelho, tá certo? Se ele ultrapassar o vermelho, pode até ficar igual, mas se ele conseguir passar o vermelho, a gente já vai ficando com anemia e pegando uma doença mais grave. Células nervosas ou neurônios. Células do sistema nervoso responsável pelas nossas sensações. Quando sentimos fome, sede, cheiros, sons, dores e outras sensações, tudo isso acontece a partir de estímulos produzidos pelas células do nosso sistema nervoso. Olha, tá vendo? Agora, você já conhece algumas células do nosso corpo. Vamos conhecer um pouco mais sobre o microscópio, equipamento que permite ampliar uma estrutura não visível a olho nu. Vamos falar um pouquinho do microscópio. O microscópio foi uma invenção dos cientistas e pesquisadores de antigamente, por volta do século XVII, que usava lentes de aumento para melhorar a visão de suas pesquisas. Os primeiros microscópios criados eram simples
e possuíam uma única lente que permitia uma melhor ampliação da estrutura a ser observada. Observe o modelo do primeiro microscópio criado. Olha como se olhava. E agora vocês vão responder as questões, tá? Da página 70 e vai até 71. Pronto, tchau, tchau, até a tarde na correção.